Olá pessoal, boa tarde para todos. Ah, Bem-vindos a mais uma live aqui da minha página. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante. Vamos falar sobre transtorno alimentar, justamente aí pautado nas relações, né, principalmente com a mãe. Tô vendo que o pessoal está entrando, sejam bem-vindos. Hoje a ideia é justamente a gente poder refletir um pouco. Evidentemente que eu não vou oferecer aqui nenhuma solução de imediato para quem tem algum transtorno alimentar. A ideia aqui é justamente gerar conhecimento, gerar informação, gerar reflexão, para que as pessoas possam efetivamente buscar ajuda de uma maneira adequada, apropriada, ou se você conhece alguém que sofre pelo transtorno alimentar, você conseguir direcionar essa pessoa para uma psicoterapia, para um profissional de confiança, para que você consiga justamente gerar a ela algum tipo de ajuda, tá? A gente sabe que os transtornos alimentares eles têm ganhado força nos últimos tempos, justamente com e principalmente por causa da indústria alimentícia, né, de comida pronta, fast food, também as questões sociais, ditadura da beleza, né, muita pressão, sobretudo por causa da mulher, e não é à toa que as mulheres têm muito mais problemas com o transtorno alimentar do que os homens, porque também essa pressão social da beleza sobre elas é muito maior, é muito mais forte do que em relação aos homens, tá? Então a ideia da live, gente, é a seguinte: eu vou contar um pouco do mito para vocês de Deméter e Perséfone, é mãe e filha, as duas são deusas, tá? A Perséfone é filha da Deméter com os Zeus, como sempre ele está aparecendo aí como o pai de todos, né? Ele é o deus, mas ele também é o grande Adão da mitologia grega, tá? E nesta relação que a gente vai ver como a gente se relaciona com a comida. Porque quem nos alimenta, primeiramente, é a mãe. Então, boa parte dos nossos conflitos com a alimentação, com os afetos e com a sexualidade fica uma coisa muito misturada, que a gente vai desvendando aí ao longo do mito, passa muito por essa relação. Então, a alimentação é ligada ao prazer oral, que também é uma questão de prazer sexual, é uma questão de comunicação, porque também a gente se comunica com a boca, né? A boca é um portal psíquico importante, né? Entram e saem coisas, elementos, demandas, né? Fatores psicológicos pela boca. Então, tudo isso a gente vai avaliar, mas muito vem de uma relação às vezes muito excessiva, muito forte da mãe sobre os filhos, principalmente sobre as filhas mulheres, tá? Às vezes a coisa do amor excessivo de mãe, né? Aquele amor muito intenso, muito grande. Então vou fazer o seguinte, gente, eu vou contar um pouco do mito, tá? Vou falar um pouco dos mistérios de Eleusis. Os mistérios de Eleusis são ritos, eram ritos antigos da Grécia, né? Da Grécia antiga, evidentemente, justamente para cultuar as deusas, né? Tanto a Deméter como a Perséfone. A Deméter é uma deusa voltada para a vegetação, para o trigo, para o pão, para a alimentação. Então, os mistérios de Eleusis eram rituais iniciáticos feitos por hierofantes, né, por sacerdotes, justamente para cultuar essas deusas, para ter fartura na mesa, para que as colheitas fossem boas, para que as matas estivessem verdejantes, né? Para que viesse alimento em abundância. E isso também remete a questões de fertilidade, de fertilização. Então, nesses ritos antigos, haviam também muitas questões sexuais, né? As pessoas praticavam sexo, né? É um rito de fertilidade, da mesma forma que os gregos eles encaram a sexualidade como uma coisa muito parecida com a fertilização da terra. Na Gênese grega, o que acontece? Gaia, que é a deusa terra, ela é fertilizada por Urano, céu. Então é como se a chuva fosse o sêmen e aquilo fizesse crescer a vida, nascer a vida. Então o nascimento, essas questões de ciclos de vida e morte, aparecem muito nesses cultos agrícolas, né? Ou que cultuam a alimentação. Então, a gente também vai fazer uma relação com isso. Vamos falar da romã, que ela tem muito dessa questão sexual, né? A romã é uma fruta e justamente por isso tem sementes, e isso também tem a ver com fecundidade.
e também é uma fruta que aparece simbolicamente de maneira muito repetitiva nas culturas antigas, nas civilizações antigas, ou como uma representação da vagina, da vulva, em outras aparecia na grinalda da noiva, ela era enfeitada com romãs, em outras culturas representavam os seios, a cor avermelhada tem muito a ver com a questão da carne, a questão carnal, e até um pouco da sua similaridade, a romã ela é da mesma família, ou é meio que prima ali da maçã, então ela também tem um pouco dessa questão do pecado, das relações carnais e da sexualidade, tá? Então a gente vai falar dessa questão da romã, do Hades, que é quem rapta Perséfone, e aí ele vai aparecer como um elemento masculino da história, como um elemento repressor da mulher, de tentativa de intimidação, de colocação, inclusive através da alimentação, tá? E aí vamos fazer as interpretações, né, da alimentação e sexualidade, aí sim vamos falar de obesidade, anorexia, bulimia, né, como é que o mito se apresenta aí em relação a tudo isso, tá? Então vamos lá, gente. Quem é Deméter? Deméter é a mãe terra, tá? É a deusa dos grãos, do trigo e do pão, né? Como eu falei para vocês, tem a Perséfone, que a princípio tem o nome de Core, C-O-R-E, né? Core, a jovem, né? É o que o nome representa, o que o nome significa, tá? E depois a gente vai entender também essa questão da juventude, tá? Então, tinha-se a crença que Deméter era a deusa que ensinava aos homens os cultivos, justamente como é que eles tinham que se comportar, principalmente em relação ao trigo e ao pão, como eles deveriam cultivar e tratar a terra, né? Tratar bem a terra, tratar bem a alimentação é agradar essa deusa, a Deméter, tá? E até por isso, e a gente não pode esquecer nunca que as civilizações, elas também foram organizadas através da questão da alimentação, né? Então o homem antes ele era nômade, passa a ser sedentário, justamente por causa da pecuária e da agricultura, tá? Então a agricultura, essa questão também do alimento, ela tem muito a ver com a civilização, com a organização civilizatória, social, casamento, leis, civilidade, né? Então ela é uma deusa e por isso que tem todos esses ritos dos mistérios de Eleusis que eu comentei com vocês, que aparecem no mito, tá? Mas enfim, vamos a ele, vamos ao próprio mito, tá? Eu também vou falar um pouco da Perséfone. Então a Perséfone nasce dessa união de Deméter com Zeus, e ela cresce ali nas matas, no ambiente da mãe, né? Entre as matas e as lavouras, né? Ela cresce entre as ninfas, Atena e Artemis, que são elementos bastante femininos, tá? As ninfas geralmente são uma representação da sensualidade e também são seres que habitam as matas, as florestas, Artemis também, que é a deusa da caça, conhecida na mitologia romana como Diana, e também é um exemplo de feminilidade muito forte, de um aspecto feminino que rejeita o masculino, que rejeita o homem, mas isso é papo para outra live, e Atena, que talvez entre as deusas seja o arquétipo feminino mais elevado, porque ela representa justamente a sabedoria, um uso de força não pela violência, mas pela inteligência. Até nasce da cabeça de Zeus, ela não tem mãe. Por isso que ela representa uma fonte infinita de sabedoria. Não à toa Atenas é a capital da Grécia, tá? Por isso foi batizada desta forma. Tá? Então o que acontece? O Hades vê a Perséfone, a Core, e acha ela lindíssima, se apaixona, ele quer casar com ela, tá? Mas ele não tem a permissão, ele é tio dela, inclusive, e ele não tem essa permissão para casá-la, para desposá-la. Então o que acontece? Eles procuram bolar um rapto. Então, com a ajuda do próprio irmão e do pai da Perséfone, que é Zeus, eles raptam a Perséfone. Tá? Zeus vai lá, coloca um narciso, que é uma flor muito bonita, vocês vão lembrar aí do mito do Narciso. O Narciso acha feio aquilo que não é espelho, né? Então ela bate o olho naquela flor lindíssima, no que ela vai se abaixar para pegar o Narciso, a terra se abre e vem o Hades e a rapta e leva ela para o submundo. Hades é o deus do submundo, tá? Da terra dos mortos, né? O Hades é tido como a terra dos mortos e também tem a sua conotação de inferno, tá?
Nem todas as camadas do Hades são infernais, porque todo mundo que morria na Grécia Antiga ia ao Hades. Ninguém, não é que um ia para o céu, o outro ia para o Hades. Não, todo mundo passa pelo Hades. Mas dependendo do estilo de vida que você ia para as camadas mais profundas ou ficava ali mais próximo. Tá? Mas uma vez no Hades, você não pode voltar. O próprio Hades, que é o deus que também carrega o nome do próprio ambiente, né, da Terra dos Mortos, ele nunca permite. Tem muitas histórias de heróis que vão ao Hades e são poucos, talvez a única que tenha conseguido realmente sair do Hades tenha sido a Psique no mito de Eros e Psique. Todos os demais fracassam, inclusive o Orfeu, tá, que chega a sair, mas por um problema de confiança ele acaba voltando para o Hades, acaba se perdendo. Tá? Mas enfim, o que acontece? Ela é sequestrada. Deméter ela ouve o grito agudo da filha, né? Mas ela não chega a tempo e ela não consegue entender por que aquilo aconteceu, por que a filha sumiu. Né? Então ela busca pela filha durante 9 dias e 9 noites, sem comer, sem beber e sem banho, tá? Com dois archotes, duas tochas. Né? O fogo, a luz, é sempre um símbolo de consciência, quer dizer, ela procura o entendimento, onde a luz a busca pelo entendimento do que aconteceu. Então, essa jornada de 10 dias da Deméter só acaba quando ela encontra Hécate. Hécate é a deusa dos caminhos, das encruzilhadas, que dá os apontamentos. Ela fala que viu a Perséfone ser sequestrada, mas ela não consegue perceber por quem. O que ela vê é uma cabeça, um capacete meio cingido, que é um dos símbolos do Hades, mas ela não reconhece o Hades. Quem dá realmente a nota e entrega o rapto para Deméter é o deus Hélio, que é o deus Sol, que tudo vê. O Hélio é aquilo que tudo vê, aonde há sol, a luz e a consciência. Tá? Então é ele que traz a consciência para Deméter que a filha foi sequestrada, foi raptada pelo Hades. Tá? E aí Deméter fica louca de raiva. Né? Ela fica furiosa, exatamente com os Zeus e com o Hades. Aqui é importante dizer, gente, que a Deméter ela é uma deusa olímpica também, ela pertence ao Olimpo. Tá? Então o que ela faz? Ela abdica do Olimpo e fala assim: eu vou ficar em terra até que me devolvam a minha filha. E isso acaba prejudicando o quê? Todas as lavouras, toda a vegetação. As terras começam a ficar áridas, as terras começam a ficar secas, porque Deméter se recusa a cumprir o seu papel enquanto deusa em função do rapto da sua filha. Tá? E continua as suas buscas, tá? Independente de qualquer coisa. Então o que ela faz? Ela se disfarça de velha e vai até Eleusis, que é um reino, e se senta na pedra sem alegria. Esses são os obstáculos. Geralmente uma pedra é uma coisa bastante simbólica, é um arquétipo justamente das pedras no caminho. Quer dizer, aquilo que a gente não consegue superar. Por isso que ela está triste, porque ela está sem perspectiva. E o que acontece? Tem uma virada na história. Passam algumas pessoas ali, parentes do rei local, e convidam aquela velhinha para cuidar do Demofonte, que é o filho da rainha Meitanira. Tá? O Demofonte é um príncipe daquele reino. Tá? E ela topa. Ninguém consegue entender nesse ponto da história por que ela concordou em cuidar do Demofonte. Tá? Mas olha só, ela não dava leite para ele. Ela dava ambrosia, o néctar dos deuses. Inclusive, ela besuntava o bebê com ambrosia. E à noite ela colocava ele no fogo. Fogo de novo, fogo divino. Não é um fogo para queimar o bebê ou para matar o bebê, muito menos para cozinhá-lo feito churrasco. Tá? Era para transformar o Demofonte num imortal, ou seja, num deus. Tá? O que ela queria com isso? Afrontar o Olimpo. Tá? Não se transforma um mortal em Deus. Tá? Isso é uma afronta ao próprio Zeus e ao próprio Olimpo, mas por vingança ela tinha isso como plano. O que acontece é que, em dado momento, a Mentanira vê a Deméter colocando o filho dela no fogo. E a mulher, evidentemente, entra em desespero, porque ela acha que ela está queimando o filho dela. E aí a Deméter, como boa deusa, se irrita. Ela entra em fúria e se revela. E fala assim: eu não vou mais fazer desse menino um imortal.
E ela, enquanto deusa, exige ao irmão de Demofonte, o Triptólemo, tá? São bons nomes para vocês colocarem nos filhos, hein? Demofonte, Triptólemo, Metanira e por aí vai, tá? Mas vocês não precisam lembrar do nome não, viu? Eu também estou contando só um mito para vocês poderem entender, tá? Mas ela exige que um templo seja erguido a ela, né? Em honra a deusa Deméter, tá? E ela vai para esse templo para se isolar lá dentro. Então o templo ele é erguido, ela é uma deusa, ela é atendida, tá? O reino da Metanira é o que vai começar a praticar os mistérios de Eleusis, que foram praticados durante um período muito grande da Grécia Antiga, tá? Então ele vira uma espécie de centro ali, assim como cada deus tinha o seu centro, né, o seu templo, né, que era erguido em sua homenagem. Esse é o da Deméter, tá? Enquanto ela está lá, ela aumenta o problema agrícola, vamos dizer assim, né, da vegetação. Então ela provoca uma grande seca, né? Aí realmente ela seca tudo, tudo fica seco, nada vai para a terra, nada floresce, quer dizer, ela deixa o mundo literalmente árido, tá? Então o que que Zeus faz? Manda mensageiros para Deméter, para esse templo, apelando, tá? Para que a gente precisa, você precisa voltar para o Olimpo e cumprir as suas funções como Deus, acabar com essa seca. Ela fala, não, enquanto não me devolverem a minha filha, tá? Ah, eu vou ficar aqui, eu vou manter a seca, tá? Ela é muito dura em relação. E vejam, isso é importante que vocês entendam para entender o transtorno alimentar, essa coisa que a Deméter tem com a filha, que vocês não vão tirar a minha filha de mim. E se vocês tirarem, eu boto o mundo para passar fome, tá? Brenda, fica tranquila que fica salvo no IGTV e depois vai para o meu canal no Psicoflix, tá? Glau, que bom que você está bem, de alta e assistindo a live, viu? Obrigado por estar aqui. Legal. Então o que acontece? Zeus vai para Hades. Fala, ó, irmão, você vai ter que devolver a menina, tá? Não vai ter jeito. E aí Hades, que também é Deus e não é bobo, ele tem um estratagema, tá? Ele topa. Ele fala, tudo bem, não tem problema. Eu devolvo a Core para a mãe, tá? Mas o que, que ele faz? Ele meio que força a Perséfone a comer uma semente de romã, tá? Depois que eu vou falar romã, é uma semente doce e maléfica. Então a gente vai falar sobre doçura maléfica aqui. Vamos lembrar que às vezes os grandes vilões da alimentação são os doces, né? E o açúcar, né? E isso tem muito a ver também com a doçura materna. Então a questão não é só a mãe, né? A gente vai ver que tem um papel masculino aí muito forte em relação à repressão feminina, tá? Existe uma regra no Hades, para quem conhece mitologia. Tem duas coisas que você não pode fazer no inferno, senão você permanece nele para sempre: sentar e comer. Quem come no inferno não sai mais de lá, tá? Essa é a grande regra, tá? E é mais ou menos aqui vocês já vão começar a perceber a relação com o transtorno alimentar, né? Comer pode ser um inferno, né? Quando eu como, eu estou literalmente numa situação infernal. Ou quando eu não como, também, tá? O fato é que o fato de dela ter comido a semente de romã faz com que ela transgrida a lei do Hades, transgrida a lei dos mortos, tá? Onde o jejum é imperativo, morto não come, tá? Repetindo, mortos não comem. E aí vocês vão começar a... Boa, Patrícia, gostei da relação com os taurinos, tá? Então a gente vai vendo um pouco dessa relação com a anorexia, né? Do não comer, do se recusar a comer, porque comer para mim vira um inferno. Eu me sinto gorda, eu me sinto disforme, eu me sinto fora dos padrões e vai por aí, tá? Bom, mas Zeus prometeu de volta, então teve que se fazer um consenso, tá? Perséfone fica 4 meses no Hades com o marido, tá? E 8 meses com a mãe. Ela não tem mais como escapar do casamento, ela está casada, tá? Então ela vai passar 4 meses com Hades e 8 meses com a mãe. E quando Perséfone volta dos infernos para passar com a mãe, tudo se floresce novamente em função da alegria da Deméter de estar recebendo novamente a filha, tá?
E isso muitas vezes também era atribuído na Grécia Antiga à entrada da primavera, ok? Tá? Com isso, Deméter volta para o Olimpo, tá? E as terras ficam novamente e instantaneamente verdes outra vez. Tá? O fato dela voltar para lá, ficar lá. Então, esse é o mito. Tá? Então agora nós temos uma nova deusa. Core vira Perséfone. Ela não é mais uma deusa só da vegetação, só das matas, só da alimentação, juntamente com a mãe. Ela também é uma deusa sombria. Ela é uma deusa dos mortos, do submundo, dos mistérios da vida. Tá? Onde estão os nossos grandes mistérios da vida, pessoal? No nosso próprio inconsciente. Tá? Essa descida que a Perséfone faz para o Hades, primeiro, é uma semente. Vejam que ela vai, é como se ela tivesse sido plantada, cultivada, germinada, e agora ela sobe novamente, ela sai. Isso é um mito de morte e renascimento, de transformação, de grande mudança, que a gente vai entender muito o que no feminino, o amadurecimento, a ida à vida adulta, o amadurecimento para a sexualidade, para o casamento, para a independência, para enfim, para a mulher tocar a própria vida, coisa que a mãe não quer. E aí você já começa a entender um pouquinho do complexo materno, onde a mãe quer prender a filha, o que a gente chama popularmente aí na psicoterapia junguiana, na psicologia analítica, a mãe aranha ou a mãe galinha, aquela mãe que quer os filhos em casa o tempo todo, que não quer deixar que os filhos partam para a vida. Nesse caso, evidentemente, é uma coisa com o feminino, mas isso também ocorre com o masculino. É que, no geral, para o homem, esse tipo de mãe causa outros problemas. Um forte complexo de Édipo, infantilização, mas tanto para homens como para mulheres tem aquele aparecimento do complexo materno. Ou seja, tudo que a pessoa fala, tá? Falando de uma maneira bem popular, tem que meter a mãe no meio. Quer dizer, ela coloca a mãe sempre como um elemento maior e mais importante do que tudo, do que todos. Quer dizer, nada tem espaço. Qualquer assunto, a pessoa vai lá e coloca a mãe. Claro, estou falando de um complexo materno bastante intenso, bastante forte, tá? Mas vamos voltar um pouquinho para o mito, tá? Os mistérios de Eleusis, então, são os cultos realizados em nome de Deméter e Perséfone, como eu falei para vocês, no templo que foi erguido a favor delas, justamente para que esses rituais acontecessem. Tá? Para vocês terem uma ideia, eram rituais bastante democráticos, o que era muito raro na Grécia. Qualquer um podia participar. Você não precisava ser um cidadão especial, ou pertencer a uma casta especial, ou ser nobre, ou ser monarca, para ser um iniciado. Todo mundo tinha direito, bastava só falar grego e não ter crimes, ou seja, ser uma pessoa que não tinha dado nenhum tipo de mancada ali na comunidade, tá? O hierofante, que é o sacerdote, carrega as tochas, simbolizando a Deméter, e eram cultos que simbolizam o quê? Exatamente a morte fértil do trigo, como aconteceu com a Perséfone. Então o trigo morre para uma nova vida, para um novo renascimento, tá? Então eu trago aqui para vocês, gente, um pouco da simbologia da Deméter e da Perséfone, tá? A Deméter simboliza o que? O desejo terrestre, o intelecto que justamente serve à terra, que a cultiva, Então ela está muito ligada justamente às práticas intelectuais que levaram o homem à compreensão de como fazer o pão, de como cultivar o trigo enfim, e outros alimentos ali que ele conseguia extrair da terra. A Perséfone como símbolo da repressão dessa mãe, justamente. Ou seja, ela é o elemento reprimido na história, que vai ser jogado ali para o inconsciente, vai ser ali meio que deposto, colocado lá. Porque não pode, por que a Perséfone é o símbolo da repressão? Porque ela não pode se manifestar como ela mesma. Inclusive, ela volta mais rejuvenescida, o que faz jus ao nome, Córea jovem. Mas ela tem justamente aquela coisa do sentido secreto, das verdades inconscientes que eu falei para vocês, que estão escondidas lá no Hades. É um pouco daquilo, Qual o segredo da vida? A morte revela. Nós morremos simbolicamente muitas vezes durante toda a vida. São os nossos momentos de renascimento. E a gente vai ver aqui também, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, de que morte nós estamos falando aqui? Da morte da infância.
né, para ir para adolescer e depois do adolescer passar a vida adulta. Né? É esse o processo de morte pelo qual a Perséfone está passando para se transformar, para se modificar, mas ela tem a repressão da mãe, tá? A Deméter, ela regula a vida e a morte de acordo com a vegetação, como vocês viram no mito. Né? Se você me ofende, eu lhe tiro o alimento enquanto deusa. Tá? Que é um pouco mais ou menos as brigas que nós temos. Procurem lembrar um pouco da infância agora. Né? As brigas que a criança estabelece com a mãe, né? Aquela coisa, come, não, não vou comer, não quero. Por quê? Porque eu quero comer outra coisa. Essa coisa da negação da alimentação que a criança tem com a mãe, ela é muito simbólica, porque é uma manifestação de independência. Ou quando a mãe vai lá fazer o aviãozinho e a criança recusa, não, eu já estou grande, eu não quero isso. São sinais de que a criança está assumindo a independência da mãe. E quando a criança realmente tem pernas, vamos dizer assim, para sair de casa, porque já é um adolescente ou já é um adulto, aí tem mãe que se apavora, porque perdeu o cordão umbilical, perdeu a relação simbiótica que ela tinha estabelecido com esse filho, ou mais especificamente, como a gente está tratando aqui na live, da filha. Tá? Então a mãe também se vê como Deméter, a grande organizadora do caos. Se eu não estou aqui nessa casa, tudo vira uma bagunça, tudo vira uma zona. Então realmente a Deméter é a mãe terra. É a que põe ordem no coreto e que alimenta todo mundo. Olha que mãezona. É diferente da Gaia, que é uma coisa meio que de origem, né, do mundo e da civilização. Não, ela não é a deusa terra, ela é a mãe terra. É aquela que efetivamente dá o alimento. Tá? Já Perséfone já começa a ter um sentido mais de exaltação dessa vida, exatamente de sair dessas repressões e exalar. Também por isso tem muita sexualidade envolvida no processo. É um pouco dessa busca pelo êxtase, mas aí vai entrar um pouco também aí no Dionísio. Tá? Vale lembrar aqui e dizer também que a Deméter ela dá aos homens o pão, que é o alimento do corpo, mas simbolicamente e muito fortemente também é o alimento espiritual. Tá? Então vamos comer. Vamos comer uma romã. Tá? Como eu falei para vocês, a romã é frequentemente associada à sexualidade por ser uma fruta, né? Ou como são as frutas fálicas, ou também outras frutas que a gente tem associação com sexualidade, como a própria maçã que está ligada ao pecado, morango, enfim, tá? Mas a romã ela tem essa associação para muitas culturas com a vulva, com a fertilidade, com a fecundidade, justamente pela grande quantidade de sementes que a romã tem, tá? Eu vou ler um trechinho para vocês do poema homérico, do Homero, original, tá? Dessa passagem, quando a Perséfone come a semente de romã no Hades. Ela diz assim: Hades colocou dissimuladamente em minha mão um alimento doce e açucarado, uma semente de romã, e, contra minha vontade, usando de força, ele me obrigou a comê-la. Tá? Aí vocês também vão vendo que a Perséfone ela não sofre só a repressão da mãe, ou a grande vigilância da mãe que quer mantê-la num estado infantil e sob o seu controle. Ela sai do controle da mãe para cair no controle do marido. Conhecem essa história? Ah, de cara, a primeira ação do Hades enquanto marido dela é obrigá-la a ficar. Ele não a seduz, ele não a conquista, ele usa de um estratagema para fazer com que ela permaneça. Tá? Talvez seja aí o primeiro relacionamento abusivo, né, do casamento que a gente tem aí na história, ainda que seja mitológico. Tá? Então o que acontece? O que é semente doce? Tá? E por que nós temos essa grande predileção pelo doce, que é tão engordativo e que causa tanto problemas aí de transtorno alimentar? Tá? Na primeira mamada, nós temos o colostro, certo? Então, quando o bebê mama pela primeira vez, ele sente pela primeira vez o leite da mãe. Tá? O colostro, ele é adocicado, tá? E ele é percebido na ponta da língua, que é onde nós percebemos o doce. Então, o nosso primeiro sabor, vamos dizer assim, o primeiro
sabor que nós temos na vida é o doce. E por isso também que a gente associa muito essa questão do doce com o afeto. Né? As mães continuam ao longo da vida fazendo doces, fazendo pudim, fazendo bolo, e outros doces que os filhos gostam, tá? Tá muito baixo o vídeo, o áudio. Eu vou botar aqui um pouco mais próximo. Obrigado pelo toque, viu, Leandro? Então, o que acontece, gente? Ah, Toda vez que você, por exemplo, come doce por carência, o que está acontecendo? Você está regredindo ao ponto da primeira mamada, tá? Você volta de uma certa forma, inconscientemente, regride aquela situação. Tá? Toda vez que você sente sabor doce na sua boca, te dá um conforto emocional, não dá? Ou vocês nunca comeram aí um docinho é, por carência, para se recompensar, por causa de um dia estressante, ou coisas do gênero. Isso tem muito a ver com essa questão materna, da gente ir ao colo materno, a primeira mamada, a situação de conforto, né, de tranquilidade que o doce nos traz. Não raro também a gente associa isso com outros tipos de alimentação. Tá? Por que acontece isso? Por causa da fome. Tá? Imagine se um bebê de poucos dias, tá, morrendo de fome. A mãe ouve aquele choro estridente de fome, vai lá e dá o seio para a criança. Tá? A criança toma o leite, aquilo entra pelo corpo e aquela angústia gerada pela fome naquela mente que ainda não entende o mundo, que não sabe falar, não sabe se comunicar, que a maior parte do material é alucinatório, tá? Ela toma aquele leite e sente o quê? Um profundo alívio, tá? Ao mesmo tempo que você introjeta o leite da sua mãe, tá? Você também introjeta o afeto. Então nós aprendemos a receber afeto de uma maneira introjetiva, trazer para dentro, tá? Eu estou vendo aí alunos de psicologia, psicólogos, tá? E vocês sabem que eu estou falando de fase oral. Então, assim, há também essa questão da fixação do alimento, do doce, da boca. Então, eu estou nervoso, preciso comer. Por quê? Porque comer me acalma. Tá? Aonde que vem? Da onde surgiu essa história de se acalmar comendo? Vem da fase oral freudiana. Tá? A romã, nesse caso, ela está simbolizada num único grão, numa única semente. É a doçura maléfica do Hades. Quer dizer, na verdade, ele usa do doce, da atração do afetivo, do que parece ser um presente, para criar um inferno na cabeça ou na vida da Perséfone. Tá? É por isso que a doçura é maléfica. É um estratagema, é um truque. É uma mulher sendo seduzida por um homem. Claro, nós estamos falando de deuses e deusas, mas eu estou trazendo um pouco para a nossa realidade, e que, enfim, vai seduzi-la para mantê-la naquela relação. Tá? Nesse caso, é quase como uma falsa afetividade. Né? Então a Perséfone, a gente pode dizer que ela sucumbe a essa sedução, e por isso ela merece o castigo. Por que ela merece o castigo? Porque ela quebrou a lei de jejum do Hades. É curioso, porque é todo um mito voltado para a fecundidade, sexualidade, alimentação, vegetação, e ela fica estéril. É um paradoxo no mito, mas está lá no poema de Homero. Tá? Ela fica estéril. Tá? Não pode haver prazer sobre as leis do Hades. Tá? Então ela fica estéril. E vejam aí que é uma questão da repressão masculina via alimentação, da repressão masculina sobre a mulher via alimentação. É aquela coisa da repressão sexual, literalmente, tá? Da não manifestação da sexualidade da mulher por ser considerada pecaminosa, ou ruim, ou destrutiva e até perigosa. Tá? Em muitas culturas, se vocês forem pesquisar um mito, vocês vão ver muito dessas coisas. Né? Então, a semelhança da vagina com a romã e com a boca, o medo, aí a gente entrando um pouco no universo masculino, o medo da mulher devoradora, que vem essa questão da mãe, porque a mãe devora, a mãe quer
trazer os filhos e sugar os filhos até o final e manter na teia, manter debaixo das asas, né? E extrair aquele amor até o fim, como se fosse uma coisa insaciável, tá? Claro que tem outras questões psicanalíticas, aquela coisa da vagina dentada do Freud, mas eu não vou entrar nesse mérito, e vou pensar um pouco mais na questão do temor da castração que os homens têm em função de uma mulher devoradora, mas mais pela questão do fracasso, né? Então, os homens, quando têm um transtorno alimentar, o grande medo deles é o fracassar, né? E também como as mulheres vão usar dessa coisa, eu não tenho amigos, eu não tenho mulher, ou eu não namoro, eu não faço isso, eu não faço aquilo porque eu sou gordo, ou porque eu sou muito magro, ou porque eu sou muito gorda, ou porque eu sou muito magra, Então, os homens têm muito essa questão do fracasso, enquanto as mulheres já começam a ver de outra forma, tá? É daí que vem muitos dos tabus femininos, que são simbolizados em muitos monstros ou até em deusas, ou outros personagens mitológicos, sempre muito destrutivos, né? A esfinge que devora homens, as sereias que também devoram homens, a Pandora que abre uma caixa, inclusive etimologicamente a caixa de Pandora às vezes é um vaso e também tem muita relação com a vagina, simbolicamente falando, tá? Então, o sistema patriarcal ele se montou também muito em cima dessas crenças, né? Da mulher ser destrutiva, aí vocês podem lembrar de outras coisas, né? Mulheres gestantes, mulheres em resguardo, mulheres menstruadas, né? Quando estão menstruadas, elas acentuam esses tabus que estão sobre elas, né? E eram literalmente isoladas nas comunidades, né? Então a mulher menstruada não podia sair ou tinha que ficar no quarto, as índias tinham que ficar no rio, não podiam sair de dentro do rio enquanto estavam menstruadas, né? Tem uma série de tabus aí que vão se ligando, tá? E aí a gente chega justamente na nutrição ligada à mãe, tá? O que que a gente tem que entender, pessoal? Obesidade, anorexia nervosa, bulimia, elas são sempre uma tentativa de solucionar ou de disfarçar algum tipo de conflito interno, tá? Esses conflitos precisam de enfrentamento. Se eu tenho uma mãe desse tipo, como eu falei para vocês, né, que quer sempre me deixar debaixo da asa, uh, boa, Patrícia, obrigado pela contribuição. Ó, tá vendo? Em muitas culturas a mulher menstruada ela não pode cozinhar. E até lembrando um pouco dessa questão cultural, gente, pensem o seguinte: como a comida, pensando aí na Romana Inferno, pensem como a comida também tem essa questão meio da localidade, da cultura, né? Às vezes a gente quer voltar a um determinado lugar que a gente viajou ou visitou por causa da comida. Eu preciso voltar em tal lugar, preciso comer aquilo lá que só tem lá, né? Sei lá, quando eu penso em açaí, automaticamente eu vou associar o Pará, por exemplo, ou a castanha, né? Enfim, a gente sempre tem aquela associação do alimento com o lugar, né? Como se ele atraísse a gente para lá, tá? Uh, mas voltando, né? Então, assim, a gente sabe que obesidade ou transtorno alimentar, anorexia, bulimia, estão sempre muito ligados à tentativa de solucionar algum conflito que é interno, tá? Se a mãe infantiliza demais os filhos, né, faz com que eles não vão ao enfrentamento desses conflitos, né? Porque é sempre a mãe que resolve, é sempre a mãe que faz, tá? Se vocês já acompanharam esses documentários, essas reportagens sobre obesidade, né, que os médicos vão acompanhando com as pessoas super obesas, que precisam emagrecer muito para fazer uma cirurgia bariátrica. São pessoas que pesam 200, 300 quilos. Né? E os médicos lá ficam loucos, porque quem que eles vêm alimentando o tempo todo e tentando compensar a afetividade o tempo todo e dando comida como forma de amor, numa forma de amor que na verdade está matando aquela pessoa que está numa obesidade mórbida e grave. É a mãe dando comida. Uma pessoa pede com 200, 300 quilos, com 30 anos na cara, entendeu? Morando na casa da mãe. E a pessoa pede comida e a mãe dá. Pede um x-salada, a mãe dá. Pede um donut, a mãe dá. Quer dizer, é a pessoa com uma obesidade mórbida, tá?
Então, é isso que precisa ser quebrado, né? Eu vejo aqueles médicos tendo muita dificuldade em fazer o paciente entender que ele precisa fazer uma dieta, que ele precisa parar de comer, até para preservar a própria vida. Não é uma questão estética. O médico está preocupado ali com a sobrevivência e com a saúde do seu paciente, né? E a gente vê muitas vezes essa grande dificuldade, uma infantilidade dessas pessoas em não conseguirem partir para o enfrentamento, né? Então, assim, como eu falei, volta para fazer oral, volta para aquela condição infantil, né? Minha mãe decide. Então, como é que a pessoa vai superar um problema grave como esse, tá? De maneira inversa, a gente tem muitas vezes uma questão de anorexia e de bulimia, porque a mãe, muitas vezes, o que ela faz? Ela reproduz o problema da exigência social da beleza, da magreza. Então, essa ditadura social que a gente fala muitas vezes, que é a ditadura da beleza e da magreza, a pessoa, principalmente as meninas, vivem dentro de casa. Então, não pode comer, não vai comer. Então, muitas vezes a menina, ela tá realmente deixando de comer, ela está numa anorexia, não porque é o desejo dela, mas para conseguir uma aprovação da mãe. E isso tudo num plano que é muito inconsciente. Então, eu não posso comer, senão minha mãe vai desaprovar. Tá? E se vocês acham que eu estou exagerando, lembrem-se daqueles programas lá de Pequenas Misses, meninas com 4, 5 anos de idade desfilando feito Miss, né? E a mãe se desesperando quando a menina não ganha, quando a menina não vence, num nível de exigência, de postura dessas meninas e de padrão estético que eu entendo como uma violência contra uma criança. Né? Uma criança precisa ser criança e não uma mulher adulta, né? Que está concorrendo a um concurso de beleza. Né? Uh, é bastante complicada essa situação, né? Então a gente vê nas duas pontas, né? A falta, o excesso de cobrança, né, em cima de uma magreza, de uma beleza, e também a questão da mãe socar comida como forma de amor, e achar que a filha deprimida precisa comer um pudim inteiro para se sentir melhor, tá? Então a gente associa muito a questão do alimento ao carinho, né? Mais uma vez a questão da doçura maléfica, quer dizer, uma coisa que pode ser extremamente perigosa, tá? Uh, e lembrando, né, quando a gente come, ingere, a gente introjeta algum tipo de afeto, como a gente introjetava o leite da mãe. Tá? Então me dá aquela sensação da cessação, da eliminação do meu desconforto, do meu desprazer. Por isso que a gente vai comer muitas vezes, de novo, principalmente doces, quando a gente tem algum desconforto emocional, algum desconforto psicológico. Tá? Às vezes é saudável, tá, gente? Ah, pô, hoje eu tive um dia infernal, vou aqui comer um bombom, vou comer alguma coisinha aqui, vou me recompensar, ou vou comer aquele x-salada, tá? Legal. Se for isso, ok. Agora, a tua recompensa não pode ser única e exclusivamente a comida. E também não pode ser o quê? O único prazer, tá? Então, o que a gente começa a observar? Né? O distúrbio alimentar com uma base psicológica, né, que denota esses conflitos afetivos e que está em busca de alguma coisa. Em geral, um afeto inatingível, o preenchimento do vazio interior e os buracos psicológicos precisam ser preenchidos ali com comida. Tá? Ou seja, sempre foge do conflito. É uma coisa que não vai resolver os conflitos. Né? Vai dar aquele conforto, vai dar aquela sensação de alívio imediato, mas não vai na causa. Né? É como você, sei lá, tomar um remédio antidepressivo, tomar algum tipo de antidepressivo, você vai se sentir melhor, não há dúvida. Quimicamente ele vai fazer efeito e vai te deixar bem. Mas e aí? E o conflito original? Como é que você resolve? Você vai tomar antidepressivo o resto da sua vida? Você não vai querer resolver os problemas que dão origem aos seus sintomas deprimidos? Então não é melhor partir para o enfrentamento? Então vejam que a pessoa com subalimentar ela precisa, sobretudo, amadurecer, tomar as rédeas da própria vida. Muitas vezes o transtorno alimentar ele é tido como uma coisa, como uma desculpa para não viver. Como eu falei para vocês, eu não faço amigos, eu não tenho trabalho porque eu sou gordo ou porque eu sou muito magra. Nada dá certo na minha vida, é porque eu sou gorda. Quer dizer, não tem o menor sentido, tá? Mas é sempre bom lembrar que essas pessoas vivem isso de uma forma inconsciente
Ou seja, vivem isso como se fosse de fato uma verdade, tá? Então, a gente também tem que tomar cuidado, eu sei que tem mães aí assistindo, também com essa questão do egoísmo materno, tá? Porque muitas vezes a mãe passou por isso. A mãe sente o vazio. E a mãe preenche o vazio agora com os filhos. Não raro, mãe obesa, filha obesa. Percebe? Mãe que foi muito bonita, atraía muitos homens, era muito sedutora, que a filha seja do mesmo jeito. Né? E impõe, vamos dizer assim, um regime muito radical desde a mais tenridade para a menina. Tá? Então, acaba criando também uma constelação, uma repetição de gerações com o mesmo problema. Tá? Por isso que, por exemplo, nós temos famílias obesas. Tá? Então eu quero que meus filhos preencham e eu os preencho com comida. Tá? Quando essa menina gorda casar, é bem capaz que ela faça a mesma coisa. Por quê? Porque as coisas ainda estão no nível inconsciente. Tá? Então, realmente a gente precisa trabalhar esses buracos de outra forma. Tá? Os afetos de outra forma. Tá? Então, partir para a vida, para a própria sexualidade, eu diria para vocês que uma pessoa com transtorno alimentar, principalmente as mulheres, precisam sair desse tabu da sexualidade feminina, né? Em que ela pode ter prazer. E o peso ou a forma, o nível estético que ela tem, pouco importa. Né? Todo mundo pode ter uma vida afetiva e sexual feliz. Isso não é uma coisa que está restrita a pessoas, né? Que é só para os bonitos ou só para os magros, né? A gente precisa quebrar esse paradigma definitivamente, né? Então, claro que passa por um processo de autoaceitação, né? Mas eu acho que essas pessoas precisam ser direcionadas, trabalhadas em psicoterapia para justamente achar outras fontes de prazer, para não ficar desgastando só na comida, né? Então elas podem fazer atividades criativas, como eu falei, a própria sexualidade, uma redescoberta afetiva, de amizades, de namoro, para que isto vá preenchendo os buracos que anteriormente eram preenchidos simbolicamente pelo alimento, pela alimentação, muitas vezes desenfreada e desregrada, tá? Então a gente tem que entender que existem aspectos que levam às sensações primárias de contato com a figura da mãe. Né? Na verdade, da mãe boa, aquela que alimenta, que nutre, que acolhe e protege. Né? Aqui as gratificações são deslocadas para o alimento. Tá? Então essa mãe boa que nutre como a Deméter pode virar uma bruxa, por exemplo, do João e Maria. Tá? Se vocês quiserem visitar e pensar mais, refletir simbolicamente sobre o que eu estou falando hoje, vão nos contos de fadas que tem essa coisa do comer e ser comido. Chapeuzinho Vermelho, que foi a última live que eu fiz com a Glaucia, que está aí assistindo, que também tem essa coisa do lobo comer a vovozinha, Chapeuzinho, só que aí também tem uma conotação de sexualidade mais forte. Os três porquinhos, que o lobo quer devorar e acaba sendo comido no final. Que mais? João e Maria. Poxa, João e Maria que são abandonados por uma questão de crise de fome e quase são comidos pela bruxa. Tá? Essa bruxa do João e Maria já é ao lado da mãe ruim, né? Da mãe devoradora, justamente, que quer comer os filhos. As mães ruins geralmente são representadas nos contos de fadas, ou pelas madrastas malvadas, né? Como a da Branca de Neve, ou pelas bruxas, como no caso de João e Maria. Tá? Então, gente, tem que parar de comer para aliviar os sentimentos negativos. Tá? E aqui é muito importante também falar de duas coisas importantes. A muralha adiposa, a muralha de gordura, tá? E a repetição constante dos padrões, né? Engole, emagrece, ou não comer, ou comer e vomitar. Né? A muralha adiposa, gente, o que é? Uma negação da própria sexualidade. Né? De novo, vem essa questão da infantilização, principalmente das meninas, né? Que eu estou falando aqui exatamente da questão da mulher, que o grande problema das mulheres muitas vezes é a questão da obesidade por causa da repressão social e masculina, como eu falei aqui. Então ela se ilude que ficando gorda ela vai provocar esse afastamento. Mas isso é ilusório. Tá? Porque até a gente vê outros casos, por exemplo, as vítimas de agressão sexual, por exemplo, mulheres que passaram por algum tipo de violência sexual, também tem muitas vezes padrão do engordar. Né? Então, um homem me agrediu,
ela inconscientemente generaliza o masculino ou os homens como potencial agressor, aquela coisa, todos os homens são estupradores, né? E ela engorda, então eu tenho que ficar não atraente, eu não posso ser bonita, eu não posso me sentir atraente em relação a homem nenhum, tá? E isso, claro, vem muito dessa questão da pressão social, né? Se socialmente ser gorda fosse algo altamente atrativo do ponto de vista sexual, isso não ocorreria. Tá? Então, é por isso que é uma doença moderna também. Tem muito a ver com os nossos tempos, né? Com os tempos que nós vivemos hoje, uh, nos dias atuais. Tá? Os padrões, né? Então, comer ou não comer, comer e vomitar, né? Engordar e emagrece, aquele efeito sanfona que a gente também conhece, tá? Isso dá para a pessoa que sofre com um distúrbio uma aparente ilusão, né? Quer dizer, uma coisa assim, então, resolvi. A bulimia é assim, né? Eu como e vomito, pronto, comi, quis comer, estava com vontade, mas eu vou lá e vomito e pronto, tá em casa, né? Não vou engordar porque eu vomitei, né? Sem perceber que ela não está conseguindo lidar com aqueles conflitos, como a gente comentou, né? Porque são conflitos literalmente, tá? Não é trocadilho, não difíceis de serem digeridos, tá? Então, aqui tem uma outra semelhança com o cutting, que é aquele ato de você se cortar, muito presente em quê? Em adolescentes. Né? Então, principalmente meninas. Né? E eu já vi em consultório associações de cutting com algum quadro de transtorno alimentar. Tá? Porque às vezes a menina é gordinha e também sofre bullying, e a mãe cobra, e alguém cobra, e fica aquela pressão em cima dela, e o sofrimento psicológico vai ficando muito intenso, muito forte, e ela passa a se cortar. Tá? O cutting também, viu, Meire? Também dá sentimento de culpa. Né? E a culpa leva a comer mais ainda. Tá? Ou, como eu falei, vai praticar o cutting. Porque o cutting é a dor física se sobrepondo à dor psicológica. Então, quem pratica o cutting, se corta, entende que aquela dor do se cortar, ela é inferior à dor emocional, tá? E aí a gente cai nos estereótipos que eu comentei com vocês, né? Eu não sou amado nem amada, eu não tenho amigos, eu não consigo emprego, eu não saio porque eu sou muito gordo ou muito magra, tá? E aí a pessoa se fecha num casulo pessoal e é perigoso, porque transtorno alimentar mata, né? Principalmente anorexia. Então a gente tem morte nos dois pontos. Vamos lembrar que o mito é um mito sobre morte e renascimento. Tá? E nas duas pontas, uma anorexia nervosa grave ou uma obesidade mórbida, tá? Nós temos muito dessa questão da morte, tá? Porque são quadros que podem levar à morte. E são quadros que geram depressão, geram culpa, geram o sentimento de incongruência, geram neuroses e geram até psicoses, tá? A anorexia ela foi descoberta por um médico, endocrinologista, que recebeu uma menina extremamente magra no consultório, pedindo por regime, pedindo por dieta. E o médico estranhou aquilo, achou aquilo estranhíssimo, né? E a menina falava que ela estava gorda, muito gorda, muito gorda, muito gorda, e o médico olhando aquilo sem entender. E o médico teve um insight, ele teve uma boa sacada. Ele botou ela na frente do espelho e pediu a ela que ela botasse as mãos na cintura. E ela, no que ela botou a mão na cintura, as mãos estavam muito afastadas da cintura. Então ele percebeu que ela estava num quadro alucinatório. Era uma menina extremamente magra, mas que se via como gordo, como gorda. Então essas distorções da autoimagem, elas podem ter só um caráter psicológico, mas elas podem estar num padrão delirante e alucinatório. Tá? Por isso que é extremamente perigoso. Tá? Morte e renascimento se dá no mito, na vida real não. Uma vez que uma pessoa vem a morrer por uma obesidade mórbida ou em função de uma anorexia, ela não vai ressurgir com a Perséfone, tá? Então tudo vira comida, tá? Então isso tudo, todos esses quadros, né, e essas repetições dos padrões, né, simbolizam uma intensa dificuldade literalmente de viver, gente. Né? A pessoa não está vivendo a vida, é a negação da própria vida, como eu falei para vocês. A pessoa nega, ela não quer viver.
tá? E também é um movimento autodestrutivo para a morte, como eu acabei de falar, tá? E por que que ela não quer viver? Porque ela não quer transcender a vida adulta. Ela não quer crescer, tá? De uma certa forma, a pessoa se acostuma também àquele acolhimento materno, ainda que ele seja extremamente nocivo, tá? E quer ficar um pouco naquela divisão ali entre criança e adolescente, né? Ficar por ali, tá? Não quer crescer literalmente, tá? Repito, gente, muitas vezes a alimentação ela é simbolicamente essa ruptura com a mãe, né? A criança que se nega a comer, a criança quer comer uma coisa diferente que a mãe está colocando, né? Ela está dizendo, olha, eu estou ficando independente de você, eu não preciso de você, eu não quero sua ajuda para comer, eu não quero sua comida, né? Eu sou um ser independente. Isso do ponto de vista inconsciente pode ser muito assustador para uma mãe, tá? Então, quando essa criança efetivamente crescer e quiser sair de casa, porque vai casar, ou porque vai à faculdade, vai fazer intercâmbio, ou simplesmente porque está trabalhando e quer independência, vai criar um pouco dessa questão assustadora para a mãe. Então a gente precisa ressignificar um pouco, não só dessas relações, gente, né, de, com a comida, socialmente, as questões de nutrição que são importantes, né, mas também ter um pouco desse olhar, um pouco mais psicanalítico, eu diria, para essa relação com a mãe, né? As mães, os pais, de maneira geral, eles moldam muito, né? O nosso comportamento, a nossa personalidade. A gente vai carregando aquilo como um germe que vai se desenvolvendo ao longo da vida e a gente não percebe como isso germina na gente, como isso se manifesta, né? Então, é isso. Eu acho que as pessoas que estão buscando ajuda para vencerem um transtorno alimentar precisam começar a refletir desta forma, né, desta maneira, né, tendo enfrentamento das suas origens, da sua historicidade, para ressignificar as relações com a mãe, com o mundo e com o sexo oposto, com os afetos, né, na busca de outras formas de prazer e na busca pela própria vida, né, não se negando a viver, a crescer, a amadurecer e também encarando aí as dificuldades uh, que isso traz para a gente, como traz para todo mundo. Tá bem? É isso, gente. Se alguém quiser fazer uma pergunta. Opa, poderia falar um pouco a relação de dependência com medicamentos emagrecedores? Claro. Olha, medicamento de emagrecimento sempre foi bastante polêmico. No Brasil, a anfetamina foi proibida muito por causa disso, tá? Eu já vi quadros suicidas. Eu, quando estava no segundo grau, eu lembro de uma menina que se suicidou porque fez abuso desse tipo de medicação. É uma medicação que vicia porque ela tem estimulantes, são estimulantes que causam uma dependência química mesmo, tá? Então, e também tem aquela coisa da fórmula mágica. Então, assim, Samu, você tem a questão química da dependência mesmo, como seria, por exemplo, uma cocaína, e você também tem a dependência psicológica, tá? É a solução mágica que as pessoas desejam, né? A cirurgia bariátrica, inclusive, ela segue muitas vezes o mesmo caminho. Por isso que a pessoa precisa de um laudo psicológico para se submeter a uma cirurgia bariátrica. Porque ela pensa em solução mágica, vou para a mesa de cirurgia e vou sair de lá magra e linda. Não é assim. Ou vou tomar um remédio e isso automaticamente vai me emagrecer ou vai me tirar minha fome. Tá? Então, no aspecto psicológico, é quebrar o pensamento mágico, a ilusão mágica de tomar um remédio. Né? E do ponto de vista psiquiátrico ou psicopatológico, é fazer a desintoxicação de medicação. Que eu sou radicalmente contra. Eu sou contra a medicalização. Só em casos que realmente são muito, mas muito necessários mesmo. Tá? Vai sim, gente, vai ficar disponível, tá? Fica disponível aqui no IGTV e depois eu sou pro meu canal lá no Psicoflix, tá? Obrigado, Amanda. Alguém mais tem perguntas, gente? Não? Bom, obrigado, Meire. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu então, gente. Se vocês não têm mais perguntas, agradeço muito a atenção de vocês hoje aqui na live. Espero ter ajudado. Valeu, obrigado.
Ah, valeu, Mariana. Valeu, Samu. Obrigado você por ter participado, por ter feito pergunta. É verdade, Patrícia. O problema é mais de obesidade do que de anorexia. Anorexia é de 90% para cima de mulheres. Tá? Mas os homens eu acho que eles estão descontando bastante na comida também, viu? Eu acho porque o homem ele não tem tanta pressão social pela magreza. Né? A pressão social em cima do homem nas relações afetivas é mais pelo sucesso profissional. Eu acho que ainda a gente tem muito, também dentro de uma cultura de sociedade patriarcal, a gente tem muita cobrança em cima de ter um sucesso profissional, de ser o provedor, né? O cara que tem grana é o cara que tem as mulheres, o cara que tem poder é o cara que tem as mulheres, né? É um pouco de complexo de Zeus até, que tinha todas as mulheres do mundo e as deusas também, tá? Então, e culturalmente também, o cara gordo é um pouco do cara bem-sucedido, que se alimenta bem. Isso é uma coisa muito antiga, né? E a mulher, para conseguir esse cara bem-sucedido, ela tem que ser magra, ela tem que ser bonita, ela tem que ser gostosa, né? Então, os homens também vivem nessa pressão, né? E muitas vezes também fica um pouco naquela coisa eh, eh, de uma relação realmente meio fútil, né? Meio superficial, né? Entre a gostosona, e o cara rico. E não tem muita afetividade, quer dizer, ali não tem muita preocupação com valores, com personalidade, quer dizer, é o dinheiro e a beleza se relacionando. Então é uma relação muito mais voltada ao poder, né, feminino e masculino, do que realmente aos afetos, do que realmente ao amor. Né? A coisa eu acho que vai muito por aí. Valeu, Samu, brigadão. É isso, gente. Mais perguntas? Valeu pela audiência de sempre, Lu. Muito obrigado, Pati. Muito bom ter você aqui. Tá bom, gente. Bom, então lembrando mais uma vez, é, a gente vai encerrar a live, tá? Mas fica aqui no IGTV, fica no meu canal. Quem não me segue, pode me seguir, PC Eduardo Queiroz, tá? O canal que nós estamos aqui. Curte aí o vídeo no IGTV e me segue lá no YouTube também, Psicoflix, tá? Ah, Na Grécia Antiga, Lu, já tinha. Eles não tinham grandes problemas de obesidade, né? Eu acho que a obesidade, a gordura é uma coisa que vem bem depois, muito pelo contrário. Os gregos, acho que eles tinham um pouco essa coisa do corpo, do Apolo, né? Do homem bonito, Afrodite, tá? Mas não era a magreza, né? Não era a magreza que nós vemos aqui. Quando a gente vê em esculturas gregas, sempre tem uma barriguinha ali, uma coisa que aquela barriguinha que já é capaz de enlouquecer uma mulher. Ai, meu Deus, eu tô gorda. É, e aquela barriguinha minimamente saliente. Mas realmente não tinha desse tipo de preconceito, mas eles já tinham muito essa noção estética, viu, Lu? Vou te dar um exemplo, um contraponto, né? O único deus feio, porque quando a gente pensa em deuses gregos, né, homens e mulheres, né, deuses e deusas, eles são sempre lindos, né? Oh, um deus grego, oh, aquela mulher é uma deusa, né? E a deusa mais bonita era quem? Afrodite. Tem um único deus feio, coxo e feio, que é Hefesto, que é o Vulcano. Tá? Adivinha com quem que o Vulcano casa? Com Afrodite. Tá? Só que ele levava chifre, porque Afrodite era apaixonada pelo Ares, pelo deus da guerra. Tá? Então, eu acho que já tinha um pouco dessa questão da beleza, mas nem se comparava, ou nem se compara com o que a gente tem hoje em matéria de ditadura de beleza. Tá? É por aí, é culpa dos romanos, Patrícia. Realmente vem com essa coisa da massa aí, e aí ficou todo mundo gordo, né? Mas a ideia, gente, é justamente essa, entendeu? O problema não é ser gordo ou magro, né? O problema seria uma obesidade mórbida, né? Ou chegar magro num nível de magreza a ponto de botar em risco a tua saúde física e mental, né? É isso que a gente tem que
que combater, na verdade. É o que eu falo, tem preferência para tudo, né? Tem gostos para tudo. Né? E quanto mais a gente mudar culturalmente esse quadro, melhor para todo mundo, né? Porque não é todo mundo que pode se encaixar num único padrão de beleza, né? Fica muito complicado. Então, ser realmente 0% de gordura e atlético não é uma coisa que dá para todo mundo, né? Então, respeitar aí as gordurinhas alheias, tá? E eu espero que vocês comam bem hoje, tá? E sem culpa, viu? Que comer dá muita culpa aí, como lembrou a Meire. Tá bem, gente? Fechamos então? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Fechamos? Então tá. Gente, brigadão mais uma vez, obrigado por acompanharem, obrigado por estarem aqui. E até a próxima live, tá? Boto aí novidades aí no canal, boto novidades aí na página e continuem me seguindo, tá? Psi Eduardo Queiroz e Psicoflix lá no YouTube. Boa tarde, Lu, boa tarde para todo mundo, um beijo para vocês.